Oi, pessoa maravilhosa, nossa prosa de hoje para a formação, trabalho, renda e autonomia das mineiras. E saber que isso fortalece as famílias e também Minas Gerais. Eu sou Cláudia Guerra, doutora em História, professora em graduação e em pós-graduação e aqui com você falando desse tema super importante. Olha, essa prosa tem o objetivo de refletir sobre a relação entre trabalho, renda e a autonomia feminina como um pilar fundamental do fortalecimento das famílias. Só para você ter uma ideia, a autonomia financeira das mulheres não é apenas uma conquista individual, ela é transformadora de lares, de comunidades e de sociedades inteiras. Então, a gente vai abordar sobre a trajetória histórica do trabalho feminino, afinal de contas eu sou doutora em História, os desafios contemporâneos e os possíveis caminhos para uma sociedade mais equitativa, porque é igualitária, mas equitativa é criar condições para a igualdade. E o panorama histórico é o seguinte: historicamente as mulheres sempre trabalharam, as mulheres negras ainda mais, né, na escravidão, mas a sua função muitas vezes inviabilizada. Na Antiguidade e na Idade Média, elas eram relegadas ao ambiente doméstico, sem reconhecimento econômico, desvalorizadas. Então, mulheres, escravos, estrangeiros não eram cidadãos lá na Antiguidade, só com o tempo que foi sendo ampliada essa cidadania. Então, para a gente poder falar disso, tem uma autora que eu gosto muito, a Silvia Federici, em Caliban e a Bruxa. Ela vai apontar como que a divisão sexual do trabalho estruturou as relações de poder, subordinando as mulheres e naturalizando o seu trabalho produtivo e reprodutivo principalmente. Já com a Revolução Industrial, a gente vê que há mudanças. As mulheres, elas entram nas fábricas, né? Então é o mundo da fábrica, mas com salários muito mais baixos e condições precárias. Isso ainda tem resquício até hoje. No século XX, os movimentos de mulheres feministas lutaram por direitos trabalhistas, o acesso ao voto, né? Muito recente na história, e a educação. E aí a gente vê a inserção feminina na esfera pública. Mas as mulheres negras, como a gente sabe, sempre trabalharam em contextos historicamente precarizados, com salários menores e maior exploração. As mulheres de um modo geral, mas as negras ainda mais. A realidade atual e os desafios é que, apesar dos avanços persistentes, a gente tem muita ainda desigualdade. Em Minas Gerais, as mulheres ganham cerca de 24,88% a menos que os homens na mesma função, FIA, na mesma função. Isso é dado de 2024. E elas ocupam apenas 37% dos cargos de liderança, diz o IBGE, em 2023. Então, além disso, elas se dedicam 70% mais tempo do trabalho doméstico e não remunerado, né, que os homens, e enfrentam, portanto, dupla, tripla jornada de trabalho, né? Trabalha fora, trabalha em casa, ainda cuida dos filhos, dos idosos, dos doentes, são as mães atípicas de crianças com deficiência, enfim. E essa interseccionalidade vai evidenciar que mulheres negras e indígenas são ainda mais impactadas pelas desigualdades, como aponta a Angela Davis, né, que escreve em Mulheres, Raça e Classe, em 81 mais ou menos. E também a gente pensar o valor econômico desse trabalho invisível e os avanços também legislativos. Se incluíssemos o trabalho doméstico e de cuidado não remunerado, sem férias, sem 13º, enfim, majoritariamente realizado por mulheres, nas contas oficiais da economia, esse esforço representaria, só para você ter uma ideia, um impacto econômico significativo. Alguns estudos da Fundação Getúlio Vargas vão trazer para nós que o trabalho invisível das mulheres chega a 13% do PIB, Produto Interno Bruto. E assim, né, como eu disse, sem valorização social, sem férias, sem 13º, enfim. Então a gente precisa realmente repensar essa lógica. E entre 2016 e 2022 a gente vê aí algumas mudanças em 2023, e essa constatação reforça a centralidade desse trabalho para o funcionamento da sociedade. E frequentemente, além dele ser invisível, muitas vezes subvalorizado. Então, reconhecendo essa realidade, o Brasil avançou legislativamente, claro que a lei vem depois da mudança e da luta, não tem nada dado, né? E aí nós temos, por exemplo,
Na política, em 1920, a gente tem sancionada a Lei 15.069, não, na verdade é 24, que vai instituir a Política Nacional de Cuidados, que estabelece o cuidado como um direito e promove a corresponsabilização social entre o Estado, as famílias e o setor privado e a sociedade civil. Então não é só trabalho de mulher, deve ser de todos, né, a responsabilidade. Em julho de 2025, a gente tem um decreto 12.562, se não me engano, que regulamenta integralmente essa política, reconhecendo o cuidado como um trabalho fundamental, afirmando o seu papel para o bem-estar social e econômico. Então, assim, precisa ser reconhecido, né? E reconhecimento é pôr no currículo, é valorizar. Agora, quando a gente fala em empreendedorismo e autonomia econômica, dados do Sebrae vão mostrar que mais de 80% das empreendedoras, eu ponho entre aspas esse termo, porque ele é muito liberal, das empreendedoras mineiras têm seu próprio negócio como principal fonte de renda. O Sebrae conta isso para nós em 2024. E no Brasil, 34% das mulheres sustentam integralmente suas famílias por meio do empreendedorismo. A capacitação econômica, e aí quem conta para nós isso é a Marta Nussbaum, é central para uma vida digna e plena. E o que a gente vê, no entanto, a noção de empreendedorismo, é claro que a gente deve problematizar essa noção, são muitas mulheres recorrendo ao empreendedorismo não por uma escolha, mas por ausência de políticas públicas de geração de trabalho, renda, ausência de emprego formal, acesso a direitos trabalhistas e rede de proteção social. Essa que é a realidade. Então o discurso de empreendedorismo, e cuidado porque não tem varinha mágica, tu empreendeu, né? Pode mascarar precarização, individualizar responsabilidades e invisibilizar as desigualdades estruturais, vai dizer a Fraser em 2022. Agora, quando a gente pensa em cultura, autoestima e trabalho, o trabalho influencia sim profundamente a autoestima feminina. A Beth Friedman vai destacar que a satisfação no trabalho é um pilar do bem-estar emocional. Eu acho super importante trabalhar, é algo que me constitui. Enquanto que a Judith Butler vai afirmar que a autonomia desafia funções de gênero e transforma as famílias. Até para sair das situações de violência doméstica, você precisa ter renda, né? A gente tem uma obra, A Lavadeira, da Tarsila do Amaral, de 1929, que simboliza o protagonismo feminino no trabalho coletivo e que evidencia a importância histórica da contribuição das mulheres para a economia e também para o lar. Caminhos para equidade. Bom, transparência salarial é um caminho importante, políticas de revisão de salários, como é feito, por exemplo, em empresas como a Century, a Salesforce, incentivo para as mulheres na ciência, tecnologia, engenharias. Quando eu era vereadora, eu fiz uma lei nessa linha de valorização. Fortalecimento de sindicatos e de associações para negociação coletiva. Importante também programas de apoio, como o projeto Empresa Amiga da Mãe Solo, em Minas Gerais. Aqui em Uberlândia a gente tem uma empresa cidadã, excelência cidadã para o terceiro setor. E é investimento coletivo, sim, né? Então, a autonomia econômica das mulheres não é gasto, não é cara, é investimento. Porque quando eu transformo a vida de uma mulher, eu transformo a família, eu transformo a sociedade. A Michelle Bachelet, ela vai dizer: empoderar as mulheres economicamente é fundamental para transformar sociedades e também fortalecer famílias. Ela é um dado da ONU Mulheres, de 2010. E Minas Gerais tem avançado na geração de empregos formais e no empreendedorismo feminino, mas ainda enfrenta desafios estruturais que exigem políticas públicas, engajamento social e ações concretas das empresas. E a gente sabe, né? Não há conquistas sem luta.
e gerar trabalho e renda para as mulheres melhora todas as vidas.